Estou sempre perguntando quem está nesses comandos, nos comandos estatais do Estado omisso e totalitário. Se não nos falta terra, espaço, mão de obra, não nos falta nada. Só nos falta uma administração decente que entenda que a Lagoa da Conceição é viva, que ela se autorregenera mesmo com toda a merda que é colocada para dentro dela e que não serão algas que vão resolver o problema. Ao menos não as algas que já foram introduzidas há um tempo atrás e que custaram o dobro do valor para serem removidas depois. 490 milhões para introduzir e cotichar através de UFSC, depois mais 490 milhões para remover. E estamos sempre na roda maléfica do Sansara, sem conseguir sair das porcarias instauradas, e que parece que o Estado omisso e totalitário tem uma porrada de dificuldade de sair dessas mazelas sociais. Eu incentivei uma amiga que nunca cortasse seu pecho e nem aceitasse quimioterapia, mediante ao tão danado doença dos seios. Por esses e por outros motivos, sou considerada problemática e louca. Só que a cidade, lá nos Alpes, que não está fazendo isso em seu hospital, está produzindo saúde e dando qualidade de vida para meninas que desenvolveram esse problema depois de várias doses do experimento e estão se recuperando sem corte, sem nada. O conhecimento, o acesso a essa informação me dá a qualificação para falar dessas coisas e para viver isso também. Isso que eu falo. Mediante instituições de espionagem, mediante instituições de conluios, incluindo um suposto, conluio estatal de sequestro planejado das minhas crianças, enquanto não é capaz de desenrolar uma investigação que presta sobre os bandidos que colocaram aqui encapuzados na porta da minha casa, de problemas que vêm se arrastando nesses últimos 5 anos de perseguição por quadrilha de medula óssea, por quadrilha de sangue, por quadrilha de vacinocídio, por quadrilha estatal e por quadrilha local. Quais os motivos dessas porcarias? Tem muita gente ganhando trilhões e bilhões sugados nessas operações que não servem para nada. Não vão produzir resultados contundentes para ninguém desse lugar, a não ser desapropriar a autonomia que esses pescadores ainda têm um pouquinho aqui na costa da Lagoa. Enquanto que as vadias políticas que defendem essas ideias deploráveis e globalistas já estão na fila para fazer a dominação. Total dominação. Uma guerra perpétua contra as pessoas boas. Me estranha muito que as famílias, mesmo sendo processadas pelo Estado, ainda defendem algum tipo de governo, algum tipo de política como menos pior. Eu os considero tudo mesmo saco de gato. Igual podemos observar quantos apelos que foram feitos ao Jorginho, e o que a gente teve nos últimos dias foi a nossa própria defensora particular, se negando a entregar o processo da criança capa a capa, porque ela sabe que a verdade vai ser exposta. E a verdade já foi exposta de quanto as autoridades falharam.
O fator de abrir uma investigação contra os bandidos 6 meses, 7 dias e algumas horas tardio, já é suficiente para desconfiar 100% das polícias de Santa Catarina, que são consideradas as melhores, segundo o próprio governo e sua própria propaganda. Imagina as TVs compradas pelo Estado para falar o que eles querem e bem de quem eles querem. Claro que é muito fácil para esses mesmos do próprio Estado pagar recorde para chamar mãe e pai de problemáticos. Mas se esqueceram que levaram um delegado da corja deles lá para frente das câmeras para dar inputs para putinha maconheiras, e que agora, mediante todas as denúncias que eu tenho feito contra o conluio de saúde, contra os conluios de educação e contra os conluios judiciários, principalmente juízes de infância, serão obrigados a rever tudo isso que está acontecendo com a vida de muito mais catarinenses que nós podemos imaginar. Uma guerra perpétua. Realmente, uma guerra perpétua. Perdi mais uma linha de transmissão. Eu sempre anuncio isso para demonstrar que quando a gente perde uma linha de transmissão, agora eu vou tapar aqui, ó, para vocês verem, ó, estou tapando aqui a minha frontal para o CG não conseguir me espionar. Quando a gente perde uma linha de transmissão mediante uma transmissão que nem está ao vivo, imagina o que eles fazem com os garotos da transmissão ao vivo, se não é bloqueá-los, cochetear com todo mundo que tem a verdadeira notícia para trazer através das redes liberais, de notícias liberais. E vão fingir que estão liberando a notícia, mas vocês não podem imaginar o que vão fazer logo depois, essa falsa liberdade que vão estar amputando a nós, para nos convencer a aceitar as propostas de coisas que o ser humano não está acostumado, como blockchain, como dinheiro digital. Não todas as massas estão acostumadas. Muitas pessoas já vivem e sobrevivem disso e outros estão sendo inseridos pouco a pouquinho, porque todos vamos ser inseridos nessa simultânea mudança de identidade, onde a nossa legítima identidade já não vai mais importar, toda a nossa trajetória não vai mais importar. Eles só querem se importar com as imposições, que sempre, supostamente, são para o bem comum, o bem de todos. Que, na verdade, não é para o bem de ninguém. Quimioterapia preventiva não existe, senhora Joanita. Quimioterapia preventiva não existe, querida. Existe um desgaste do paciente, um desgaste extra para acabar com ele. É isso que existe. Agora, aquele líquidozinho amarelo injetado na medula óssea dele tem que ser falado. Tem que ser falado. Tens que vir à tona. Minhas crianças estão ansiosas, acabaram a aula de coreano e agora com essa chuva maravilhosa estão em outras atividades aqui comigo. Eu vou deixá-los voltar à sua atividade. Lembrando que a gente tem o projeto de ler o nosso dicionário, sempre uma palavrinha aqui a cada transmissão. Mas como estou sendo muito censurada, e não é só pelas plataformas ou pelo governo do Brasil, está tendo uma censura extra para minha pessoa.
inexplicável pela história que a gente conseguiu trazer até as redes, o conjunto de fatos que nos garantem que somos o resultado de terrorismo em vários níveis por instituições públicas que deveriam defender a população, defender-nos. Somos o resultado da prova contundente que as instituições nacionais são ilegais, são imorais, quando elas não cuidam da população de bem e tratam de venerar as mazelas sociais e populações e grupos devastadores. Quem pode ser um grupo devastador? A escola pode ser um grupo devastador sob mau uso e conduta? Sim, devastador de crianças. Pode ser um grupo devastador a própria justiça? Sim, pode ser um grupo devastador. Nossa própria advogada particular pode ser devastadora se unir ao Estado? Sim, pode ser devastadora. Dependendo do nível de colheita, o nível de colonização que esses grupos tentam fazer contra o ser humano individual, sempre teremos danos, sempre teremos danos, sempre teremos danos. Como podemos minimizar esses danos como indivíduos, como pessoas? Como podemos proteger nossa família? Como podemos proteger os nossos filhos? Como nos proteger da própria saúde que é amputada às pessoas, como saúde pública e obrigatória? É sobre isso que eu gostaria que todos pensassem hoje. E não vou ler o dicionário, vou começar a ler esse dicionário daí em diante, para que não perdamos o verdadeiro significado das palavras. E se eu pegar esse dicionário aqui e comparar com o dicionário alemão do meu abuelo, a gente vai ver quanto que as palavras perderam sua origem na sua essência. Foi isso que o direito positivo fez quando começou nas universidades com essa lei putrefata, cadaverina, putrescina do direito positivo, a desvincular o verdadeiro sentido das palavras de uma justiça real para uma justiça positivista, que defende o que é bom, mas também defende o que é mal. Defende o que é bom, mas defende mais o que é mal. E segue fazendo esse desterro das obrigatoriedades tóxicas, às quais submete mais de 400 famílias a serem multadas por não aceitar o experimento tóxico. Quem são essas famílias? Por que essas famílias não se levantam nas redes? Porque só eu estou aqui berrando nessas telinhas. Não estão entendendo aonde eles querem chegar? Vocês sabem sobre o projeto genético? A transferência genética permanente explica por que tem interesse. Quem é que tem interesse em tirar minhas crianças do país com a ajuda de juízes, promotores e essa galera infiltrada nas instituições infantis, junto com vadias totalitárias, vadias políticas pagas por esses grupos oficialistas e não oficialistas, com esses interesses sinistros, para essas transgênese. Isso também tem a ver com a gente não ter aceitado em nenhum momento o experimento, e tem a ver também com o que damos para essas crianças conseguir se recuperar de qualquer tipo de ataque contra a saúde deles em menos de 2 dias. Menos de 2 dias. Nós somos alimentação atômica. Somos a bomba contra o Estado.
e todas as suas crises provocadas no sangue e na saúde das pessoas, sobre desculpa de estar melhorando a saúde de idosos e crianças. E por isso a perseguição não tenta cessar, não tenta parar. O que seria mais útil seria as autoridades do Estado ver o que essa família está fazendo de bom e parar de nos atacar com o que é malo. Porque tirar as crianças de um meio que provê saúde para eles, provê uma vida diferenciada, provê para eles tudo aquilo que o mundo do tudo que não presta não é capaz de dar. Já é hora de parar com isso. Já é hora de parar com essas químio. Já é hora de aceitar que em vários lugares do mundo há mais de 50 anos as pessoas curam doenças crônicas de outra maneira. De outra maneira. Maneira essa compatível com as mitocôndrias, as células, compatível com a biologia humana, com tudo que se estuda em relação à própria biologia humana. Nossas genéticas foram desenhadas para tudo funcionar bem. Para tudo funcionar bem. Se alguém veio e mexeu em 2 genes para gerar as doenças crônicas, foi a farmacêutica. E não serão eles que vão consertar isso. Não são eles que vão consertar isso. Não são eles que vão consertar isso. Entenda de uma vez por todas. Todas as autoridades de Santa Catarina, principalmente as crianças e as responsáveis por crianças. É muito maior a bagunça do que a chance de restabelecer a ordem e organizar o desterro que está feito. Desterro que está feito. Está feito. Mas desterro não conserta o desterro que está feito. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.